Salve, salve, nação atleticana! Meu nome é Ricardo Alencar, trazendo mais notícias do Galo para vocês. No vídeo de hoje vamos falar sobre o destino de Sampaoli. Mais um jogador do River pode fechar com o Atlético. Para finalizar, a possibilidade de Tardelli renovar o seu contrato com o Galo por pelo menos uma temporada. Ficou curioso e quer ficar por dentro de todas essas informações? Assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva, depois da vinheta eu volto para atualizar tudo que tá rolando nos bastidores do Galo. Primeira notícia que eu gostaria de dividir com vocês no vídeo de hoje é a respeito de Sampaoli, que definiu seu futuro e agora está mais do que confirmado. Toda a imprensa diz, toda a mídia internacional diz, Sampaoli deve ser o novo treinador do Olympique de Marselha. Como você vê na tela, já tem site cravando o acerto do treinador argentino com o time francês até 2023. É isso mesmo, o Sampaoli já era especulado para sair do Atlético, havia ainda uma indefinição e uma pequena possibilidade dele rever e ainda ficar no Galo, porém, durante essa terça-feira foi mais do que confirmado por diversas fontes da imprensa que Sampaoli não será mais o treinador do Galo. E agora a expectativa do torcedor do Atlético é exatamente saber quem chega para substituir o treinador argentino. O nome forte nos bastidores, o preferido da diretoria, depois de Cuca ser cancelado, depois de alguns nomes quase impossíveis como Marcelo Gallardo forem descartados pelo Atlético, obviamente Renato Gaúcho surge como plano A. Renato Gaúcho, que inclusive, segundo alguns amigos da imprensa, já teria um acordo verbal para assumir o Atlético após a final da Copa do Brasil, em que ele vai disputar contra o Palmeiras. No vídeo de ontem, caso você queira assistir, deixei fixado nos comentários, eu trouxe a informação do Pimentel Mídia que Renato Gaúcho havia pedido 2 milhões de reais para o Atlético. O Galo acenou com uma contraproposta, 1.200.000, mais algumas regalias, mais algumas premiações caso Renato Gaúcho seja campeão aqui no Atlético. Afinal, montando um grande time, a expectativa realmente é de ganhar títulos, já que muitas das vezes Renato Gaúcho disse, se me der os 200 milhões que o Atlético está investindo, eu monto um time campeão e ganho tudo. Então, caso realmente ele venha, quero ver ganhar tudo isso, hein, Renato? Mas, certo é que Renato Gaúcho realmente deve ser o novo treinador do Atlético, porém, como não é nada cravado, ainda não é nada oficial, o Galo monitora, sim, outros treinadores. O Breno Galante trouxe a informação do Vilas Boas, temos também a opção do Leonardo Jardim, técnico do Mônaco, porém, esses treinadores gringos estão pedindo um valor muito alto, perto daquilo que Marcelo Gallardo quer receber para vir treinar um time brasileiro. Então, nesse momento, esses treinadores como Jorge Jesus, como Leonardo Jardim, como o Vilas Boas, estão em outra prateleira, estão ali sendo monitorados caso haja uma reviravolta com Renato Gaúcho. Bora então falar da segunda notícia do vídeo de hoje, a possibilidade de Tardelli renovar o seu contrato com o Atlético por mais uma temporada. Tardelli, que fez uma excelente partida no jogo treino contra o Bolívar, ele anotou 3 gols e mostrou para o Sampaoli que está em forma, mostrou para o Sampaoli que pode ser sim utilizado nesses 2 jogos restantes em que teoricamente o treinador argentino fica à frente do Atlético buscando uma vaga direta na fase de grupos, já que com a vitória do Fluminense na última rodada, essa vaga direta ficou ameaçada. Lembrando que caso o Palmeiras, que já foi campeão da Libertadores, se sagre o campeão da Copa do Brasil, aí abre-se um G5 e o Atlético fica tranquilo aí para ficar classificado para a fase direta de grupos da Copa Libertadores. Mas falando do Diego Tardelli, com a saída do Sampaoli, tudo muda para o Diego Tardelli. Sabemos nós que o entusiasta na saída do Diego Tardelli era o próprio treinador argentino Jorge Sampaoli, que relutou, mas acabou colocando o Tardelli nos últimos jogos e ele deu uma bela amostra, que pode ser útil, pelo menos inicialmente no Campeonato Mineiro, provando para os torcedores que querem ver mais o Tardelli em campo,
provando também para a comissão técnica que pode ser útil. Afinal, o Atlético não disputa mais só o Brasileiro. Agora voltam todas aquelas competições e o calendário apertado. Então eu acho muito necessário um jogador experiente, um jogador que quer mostrar serviço, que tem identificação com o clube dentro desse elenco que vai se reforçar ainda mais. Temos aí o Hulk, temos o Nacho que chega no domingo, realiza os exames na segunda-feira e deve ser apresentado na terça ou na quarta-feira da semana que vem. Ou seja, eu acho muito importante. E o GE trouxe essa informação que vai haver uma conversa entre o Tardelli, vai haver uma conversa entre a diretoria do Galo para tratar dessa renovação com uma redução de salário. Caso o Tardelli aceite essa redução de salário, caso o Tardelli aceite continuar no clube ganhando um pouco menos, aí sim, grandes as chances de uma renovação com o Diego Tardelli, já que se dependesse do Sampaoli, o Tardelli não jogaria mais na próxima temporada. A sua opinião sobre esse assunto é muito importante, inclusive eu vou colocar uma enquete lá na comunidade para saber se a renovação do Tardelli é uma boa ou não para o Atlético no decorrer dessa temporada. Antes de falar sobre a próxima notícia, a possibilidade de mais um jogador do River, o Borré, vir jogar no Atlético, baixe agora mesmo o seu aplicativo de notícias do futebol mundial, principalmente do Clube Atlético Mineiro. O OneFootball, como eu já te disse, tem tudo que rola nos bastidores do Galo. Você pode receber notificações com leituras rápidas dos principais acontecimentos da cidade do Galo. Eu deixei o link na descrição onde você vai fazer o download gratuitamente, tanto para Android e também iOS. E quando tiver com um tempinho, você vai poder conferir na tela do OneFootball o campeonato francês e o campeonato alemão totalmente de graça. Você que já ouviu falar e ainda não baixou, passa na descrição, é rapidinho, baixa o OneFootball. Você ajuda demais o nosso trabalho aqui no YouTube, baixando pelo link da descrição e também fica muito informado a respeito de todas notícias do Galo. Santos Borré, colombiano, 25 anos, atacante do River Plate que sabe fazer gols. É aquele cara que, se chega no Atlético, acabou o problema de finalização. O nome foi especulado na noite de ontem e muitos se perguntam, agora que baixou o valor, né? O Nicola trouxe essa informação que, se antigamente ele queria 10 milhões de euros, seria esse o valor, né, para o Borré vir para qualquer time brasileiro, agora o valor abaixou. 5 milhões de euros é o suficiente para Borré virar jogador do Galo. 5 milhões de euros já é um valor totalmente aceitável, afinal o jogador hoje é avaliado em 15 milhões de euros, ele tem contrato com o River Plate até junho de 2021, ou seja, já pode assinar um pré-contrato. Porém, é aquela situação que pode virar leilão e deve virar leilão. O Palmeiras está interessado, vários times europeus estão interessados. Na verdade, o River tenta renovar esse contrato, mas o jogador deseja mudar de ares e só tendo uma grande valorização salarial lá no River Plate, ele deve permanecer no time argentino. O grande problema do Borré para vir para o Atlético e também para qualquer outro clube é o salário que ele deseja receber. Um salário que ultrapassa a casa dos R$1 milhão. Ou seja, é difícil imaginar que depois de trazer o Hulk, o Atlético vai trazer o Borré, porque seriam grandes salários, poderiam inchar bastante a folha do clube, mas tudo é possível com os menins, não é verdade? Rubens Menin, Rafael Menin, Ricardo Guimarães e Renato Salvador querem fazer do Atlético o maior time da América do Sul. E para isso precisa se reforçar, precisa investir nas categorias de base para acontecer também revelações. Renato Gaúcho passa muito por isso, essa escolha em trazer o treinador do Grêmio. Ele está no Grêmio há muitos anos e de lá surgiram diversos jogadores como Arthur, como o Everton Cebolinha, jogadores também como o próprio Ferreirinha, que está aparecendo agora, joga muita bola o Ferreirinha, Jean-Pierre, entre vários outros como Matheus Henrique. Então a escolha do Renato Gaúcho também não passa somente pelos títulos que ele conquistou no Grêmio. Renato Gaúcho sabe revelar jogadores trabalhando conjuntamente com a diretoria. Então vamos aguardar. O Borré nesse momento está mais para sonho do que realidade, mas obviamente o Galo está monitorando todos os nomes que estão no mercado e eu não duvido nada que agora, na reta final do Campeonato Brasileiro, terminando a competição nacional, o mercado volte a esquentar e boas notícias venham pairar na cidade do Galo. Então eram essas as notícias do Galo na manhã de hoje. Gostaria de pedir o seu like mais uma vez, que está ajudando demais no crescimento do canal. A sua inscrição aqui é mais importante ainda. Confere se o sininho está ativado para você não perder nenhuma notícia do Galo e
deixa a sua opinião, que é muito importante nos comentários, e você sabe, eu volto a qualquer momento com mais notícias e informações do nosso clube Atlético Mineiro.